Bom dia, boa tarde, boa noite, manhã de domingo, 5 de maio, dia bom para pedalar e nós estamos pedalando. Parei aqui novamente na frente do Palácio do Campo das Princesas para trazer um assunto breve. Vai ser tão rápido que nem um capacete eu vou tirar, tá? Então, Deus me dê poder de síntese para que eu termine isso logo. E a questão que eu quero trazer aqui é a seguinte: você votou no Ouvir para Mudar? Votou na nossa proposta de reestruturação da carreira? Votou. Foi uma proposta interessante. Pelo que eu me lembro, ela foi bancada, ela foi criada inicialmente pelo pessoal do PCCV 2023, o Pé na Luta tal, e terminou envolvendo todos os servidores, envolveu inclusive a reitoria, a ponto da reitoria fazer a publicação desse tema, chamando o pessoal para votar na sua página. Eu acho que até o e-mail funcional serviu para alertar aos servidores da necessidade de votar. Mas o que foi que aconteceu com o voto da gente? Você sabe. E ontem eu tive uma surpresa muito grande, é isso que eu quero compartilhar com você aqui. Porque eu acho que a gente não tem noção do que aconteceu com o nosso voto, não. Repare isso aqui, ó. Isso é um relatório geral do Ouvir para Mudar. Eu tive acesso a isso ontem, baixei da página da Secretaria de Planejamento do Governo do Estado. E aqui, como o próprio documento diz, é um relatório sobre os seminários de escuta popular de Pernambuco em 2023. Perfeito? Perfeito. Ok. Na página 4 tem a apresentação desse relatório. Eu quero ler para você só o primeiro parágrafo, que diz o seguinte: este relatório apresenta o projeto de escuta popular, Ouvir para Mudar, uma iniciativa de democracia participativa no âmbito estadual, que fortaleceu o processo de construção do Plano Plurianual 2024-2027. Tá aqui. Mas leia, tá certo? Na página 7, tem uma tabela que, na última linha dessa tabela, diz o que expressou o Ouvir para Mudar em 2023, né? Ele diz que o Ouvir para Mudar teve 28.404 participantes, o maior até agora, né? E que o número de propostas desse Ouvir para Mudar foi de 2.815 propostas. Então, entre as 2.815 propostas, uma proposta era nossa: reestruturação ou reestruturar o plano de cargo Super CCV do pessoal da UPE, né, do técnico administrativo, ok? Ok. E aí eu venho para essa folha do relatório, a folha 9, que ela trata da coordenação do sistema de coleta. Mas antes de dizer o que é que isso significa, eu quero fazer um parênteses aqui, né, para dar continuidade. Quando essa proposta começou a circular na UPE, eu imaginei que, do ponto de vista prático, ela não teria sucesso. Por quê? Porque esses eventos de natureza que estimulam a participação popular para interferir no orçamento, né, eles envolvem tudo. Aliás, eles envolvem muita coisa, mas não envolvem, pelo menos eu nunca vi envolver, as questões relacionadas com a carreira do servidor. Eu nunca percebi isso, né? Mas conseguiram escrever uma proposta que tinha relação com a carreira. E não foi só a gente não, o professor da UPE também escreveu proposta, pelo que eu vi, né? Eu não sei se outras categorias fizeram isso também. Mas se isso não, na minha cabeça, se isso não serviria para que o governo levasse em consideração a proposta, isso serviu politicamente para a gente, para o servidor da UPE, para muita coisa. Serviu para engajar o servidor, porque em todas as localidades onde o governo ia para fazer essa reunião, sempre tinha lá, pelo que eu entendi, pelo que eu vi nas redes sociais, alguém da UPE tratando desse assunto, verbalizando a nossa necessidade de ter a carreira reestruturada. Então isso chamava a atenção do governo do estado, né? Se os ouvidos não fossem moucos. Porque, ao fim, a impressão que dá é que o programa não foi o Ouvir para Mudar, era fazer de conta que está ouvindo para deixar as coisas como estão. É o que a gente vai ver aqui, tá certo? A partir de documentos do governo. Então,
Do ponto de vista do engajamento do servidor, da participação, foi massa. O último mesmo, no bairro da Macaxeira, foi muito servidor da UPE, né? A reitora estava lá. Bem, dito isso, eu volto para cá, porque essa coisa que trata da coordenação do sistema de coleta, ele serviu, no meu entendimento, inclusive para desconstruir a impressão que eu tinha sobre a validade da proposta do ponto de vista da recepção pelo governo. Explica aí, Gleides, o que é que você quer dizer com isso? Repare só, na página 9 tem um ponto que diz, que trata da coordenação do sistema de coletas. Coletas de quê? Das propostas. Então ele diz aqui, ó, que esse ponto tratava de quê? Moderar o sistema de coleta da plataforma digital de modo a garantir que seja utilizado de forma adequada e que as propostas possam ser submetidas de forma responsável. Está no documento do governo. O que é que isso quer dizer? Que quando a proposta de reestruturação da carreira foi cadastrada, ela passou por um filtro a respeito da sua validade. Porque se tivesse alguma restrição sobre a viabilidade de propostas no Ouvir para Mudar relacionadas à carreira, o governo do estado deveria colocar um filtro e dizer: esse tipo de proposta não se trata num evento dessa natureza. Mas deixou passar. E havia um filtro para avaliar as propostas. Então, inclusive do ponto de vista da recepção da proposta para cumpri-la, o governo do estado, ele é obrigado a acatar a proposta dos servidores da UPE. E o que foi que aconteceu com a nossa proposta? Ela ficou em primeiro lugar, como todo mundo sabe, né? Eu estou valorizando aqui com a imagem do Instagram do PCCV 2023 UPE na Luta, para fazer o registro, certo? Primeiro lugar nas votações do programa Ouvir para Mudar, do governo de Pernambuco. Muito bom mesmo, muito bom. Me parece que com mais de 3 mil votos. Esse registro aqui está na página do pessoal do Sindup na base, né? Da gestão Sindup na base, do sindicato. Reestruturação do PCCV dos servidores da UPE fica em primeiro lugar na plataforma de escuta do governo. Perfeito? Perfeito. Mas o que acontece? Do ano passado para cá, ninguém soube de qualquer tipo de encaminhamento da proposta mais votada no Ouvir para Mudar. Ninguém sabia como o governo do estado estava tratando disso. E aí, no dia 17 de janeiro, houve uma assembleia no Sindup. Eu não sei se esse assunto era um assunto da assembleia, mas isso foi conversado na assembleia e houve um encaminhamento. Eu sugeri à direção do Sindup que se dirigisse ao governo do estado para saber como era que essa proposta estava sendo viabilizada ou encaminhada, né? Como é que ela foi recepcionada, porque até então não havia retorno nenhum. A assembleia foi no dia 17 de janeiro, o ofício foi feito no dia 20 de fevereiro, um mês e 3 dias depois. Pelo menos é a data que está aqui, e esse ofício está na página do pessoal do Sindup na base, ok? Ok. Depois disso, inclusive, a direção do nosso sindicato chamou os servidores para cá, não é? E aqui, o pessoal ficou aqui, ó, está lá na página do pessoal do Sindup na base. O pessoal se reuniu ali no Santa Isabel, entrou uma comissão com o presidente do Sindup, entregou um documento aí ao pessoal no Palácio do Campo das Princesas que os receberam, né? E também não tem até hoje uma resposta a respeito disso, ok? Esse aqui, por exemplo, se você for lá consultar na página do Sindup, é o registro desse dia em que o pessoal veio aqui e entregou, tá certo? Esse documento. Eu estou colocando isso aqui, tem essa imagem lá, mas é um carrossel, né? Tem outras fotos, tem vídeos, tal. Mas eu estou colocando isso aqui, ó. Diretores do Sindup junto com os servidores da UPE. Sindup na base, tal, para cobrar o Ouvir para Mudar, né? Aí no carrossel, quando você passa isso, tem outras imagens. É só para chamar a atenção de uma coisa. Pessoal do Sindup na base, presta atenção que isso não é o Palácio do Governo, não.
Isso aqui é o Palácio do Governo do Texas, Estados Unidos. O Palácio do Campo das Princesas é esse aí, ó. Quando for fazer uma publicação, vamos prestar atenção, porque vocês produzem meme em desfavor de vocês, né? Mas vamos lá, mas voltando ao assunto, esse mesmo relatório que eu mostrei, que está disponível na página da Secretaria de Planejamento, ele tem na sua página 19 e na página 20, 19 e 20, ele tem a lista dos lugares por onde o Ouvir para Mudar passou, certo? Começando lá em Petrolina e terminando aqui na região metropolitana, aqui no Recife, que foi lá na Macaxeira. E nessas duas páginas, pessoal, tem o local, né? Tem um número de participantes e tem as propostas destacadas. Tem as propostas destacadas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem diversos conjuntos de propostas destacadas, de Petrolina até Recife. E aí o curioso, é isso que eu quero compartilhar, para terminar. A proposta de reestruturação da nossa carreira, ela não está contida nesse relatório feito pela Secretaria de Planejamento. Não consta. A proposta mais votada não consta aqui. E eu imaginei inicialmente, eu disse, cara, eles não colocaram aí as questões relacionadas a servidores. Mas tem aqui. Na Mata Norte, por exemplo, entrou aqui, ó, um ponto que é valorização dos professores e reajuste dos salários. O começo da tabela diz propostas destacadas. Rapaz, como é que a proposta mais votada, ela não está destacada no relatório feito pela Secretaria de Planejamento? Me diga aí. Então, antes mesmo de buscar do governo informação de como ele vai tratar da proposta mais votada, que foi a nossa, é importante saber o que foi que o governo fez com essa proposta. Como é que ela está qualificada lá nesses documentos? Ela está como reestruturação? Ele não vai cumprir? Qual é a fundamentação para não cumprir? Em algum momento, eu acredito ter escutado de alguém a seguinte informação: o governo mudou o verbo, não vai ser reestruturar, vai ser negociar. O pessoal não votou em negociar, votou em reestruturar. Eu não vi isso, eu estou procurando, não estou achando. Mas se o governo do estado fez isso também, é grave. Porque ninguém votou em negociar. Negociar tem aí, tem a mesa geral permanente de negociação, a mesa específica. O governo sempre diz que está sempre negociando. A questão não é negociar, não. O pessoal votou em reestruturar. E a proposta não consta no relatório da Secretaria de Planejamento e aparentemente não está em lugar nenhum. Então eu estou dizendo isso a você para quê? Em primeiro lugar, não é para você se desanimar não, tá certo? Essa semana, terça-feira, vai ter outra rodada da mesa específica de negociação. O que está acontecendo? O governo do estado tem o interesse de fazer alguma coisa relacionada ao salário base. Relacionada ao salário base, considerando aquilo que ele entende como reposição da inflação no último ano e pelos próximos anos. Se isso é bom, se é ruim, a Assembleia vai decidir lá. Eu não quero tratar disso aqui agora. Mas eu quero dizer o seguinte, que as questões que são relacionadas com a reestruturação não estão sendo tratadas. Está aqui, botei aqui dentro agora, está aqui a proposta mais votada desse projeto do governo, ela não consta nesse documento. O que foi que fizeram com ela? É isso que tem que ficar esclarecido, né? E se anime, querido, porque é com esse tipo de gente que a gente está lidando. Governo é feito para inviabilizar a nossa vida. E o nosso papel, a partir da lógica do governo, hoje, a governadora Raquel, é de se insurgir contra isso. Não vamos aceitar o que é de hábito como coisa natural, porque na lógica dos governos, qual é o hábito? É de humilhar o trabalhador, né? Então estou trazendo isso para o seu conhecimento, para lhe dizer
que sumiram, salvo o melhor juízo, com a proposta mais votada do Ouvir para Mudar. E agora vamos pedalar, que o dia tá massa. E é isso aí.